Aqui no estúdio, agora eu converso com Beth Veloso, uma das fundadoras da ONG Rodas da Paz. Bom dia, Beth. Bom dia. A gente convive todo dia no trânsito com bicicletas, mas parece que ainda não caiu a ficha das pessoas, que realmente as pessoas estão usando a bicicleta como meio de transporte. É uma informação nova para a população? Nós temos 3 anos e meio de campanha, Márcia, uma campanha que surgiu em função do desespero dos ciclistas, da total falta de espaço para você circular com segurança nas ruas de Brasília. Isso numa cidade que é uma cidade educada, que já tinha vivido uma campanha de paz no trânsito, num país onde existe uma lei, que é o Código de Trânsito, que regulamenta a bicicleta como veículo. Ela tem o direito de andar na pista, ela não anda na calçada. Ela não é um brinquedo, ela é um meio de transporte sustentável, não poluente, eficiente. Então, a gente se mobilizou, a sociedade, em função de uma omissão do governo. Em 2 anos, a gente conseguiu uma queda muito acentuada nas mortes, que eram absurdas, quase 2 mortes por semana, mas realmente, no ano passado, o número de mortes voltou a crescer. Por quê? Porque esse realmente é um problema grave, é um problema que envolve não apenas trânsito, não apenas segurança, não apenas saúde pública, pelas vidas, pelas mortes, pelas perdas que se tem, inclusive financeiras, mas que envolve a cultura do brasiliense. E a cultura envolve principalmente a questão de você ver o ciclista como um cidadão, como uma pessoa que tem o direito de estar na pista e não, como a gente costuma dizer, um cidadão de terceira categoria. Brasília foi uma cidade toda planejada. Faltou pensar nisso? Que a bicicleta, como uma cidade moderna, e além da bicicleta ser um meio de transporte muito mais barato, mais também ecologicamente correto, será que faltou pensar nisso? Brasília é uma cidade que a gente tem cabeça, tronco e rodas, né? Quer dizer, o carro ele reina soberano aqui. Eu acho que em 45 anos de cidade, mas a gente já poderia ter consertado isso, principalmente porque se ela, na sua estrutura, enfim, arquitetônica, urbanística, ela não concebe nem o ciclista, nem o pedestre, como a gente observa claramente, ela tem todas as características, todas as vantagens para você ter um uso muito facilitado da bicicleta e de transportes alternativos, até mesmo patins. É uma cidade plana, é uma cidade com um clima muito agradável, muito ameno, é uma cidade em que você tem poucos meses de chuva, né? E é uma cidade que você tem uma necessidade de deslocamento muito grande da população. Então, quer dizer, tudo contribuiria para você ter um uso maciço da bicicleta. E isso a gente não está dizendo só como uma coisa de primeiro mundo. Se a gente olhar em Bogotá, se a gente olhar na China, em vários países do mundo... Eu ia te perguntar como é que funciona as cidades que planejaram isso, que tem, por exemplo, tem cidades da Holanda que você nem vê carros, os estacionamentos são todos para bicicletas. Como é que funciona nessas cidades as ciclovias? Precisa haver, Márcia, sobretudo, uma cultura política, uma vontade de governo em estudar, em planejar, em buscar formas alternativas, inclusive porque a bicicleta, a gente costuma dizer para o motorista que manda o ciclista sair da rua, que a bicicleta é um carro a menos. A bicicleta é uma solução, ela não é um problema para o motorista, porque ela é uma grande solução para o problema do congestionamento que a gente tem em Brasília. Para você ter uma ideia, na Dinamarca, que foi a cidade considerada como a de melhor qualidade no planeta Terra, mais de 30% das pessoas usam bicicleta. A gente tem nos países nórdicos, primeiro-ministro que vai em encontro com a rainha andando de bicicleta. Mas você tem segurança, você tem infraestrutura para essa, logística para essa bicicleta, você tem onde deixar a sua bicicleta. Em algumas cidades, a bicicleta não tem nem dono. Quer dizer, a pessoa pega a bicicleta, se desloca até um metrô, de lá ela pega um ônibus, ela deixa lá outra pessoa. A bicicleta é um bem de uso comum. A gente precisa ter o conceito de que o coletivo é que tem que ser priorizado, o coletivo é o que interessa. E eu acho que Brasília tem que passar por esse processo. Infelizmente, a gente está apanhando na raça, em cima de muito sofrimento, de muita dor, de muitas vidas perdidas. E onde começa essa conscientização? Porque o trabalhador que resolve andar de bicicleta, ir ao trabalho de bicicleta, porque não tem dinheiro para pagar o ônibus, ele está preocupado com isso tudo, inclusive na mobilização de outros ciclistas que usam a bicicleta também como meio de transporte, ou é uma coisa que está vindo, por exemplo, da ONG Rodas da Paz ou de pessoas que estão mais engajadas na causa?
Existe essa consciência? Não, infelizmente o brasileiro ele não tem uma cultura cidadã. O que é? Ele não é ciente dos direitos dele. Inclusive, um braço muito importante da nossa campanha da Rodas da Paz, a gente não é uma ONG de bicicleta, a gente é uma ONG de segurança para o trânsito. E a gente visa principalmente educar o ciclista, como a gente viu na reportagem. Então, o trabalhador hoje ele se arrisca, ele sabe que ele pode morrer na próxima esquina, porque ele precisa. Se ele tivesse outra opção, ele jamais estaria numa bicicleta. Por isso que a gente que tem acesso à informação, que conhece as leis, então essa campanha começou basicamente com os ciclistas que são atletas, que, enfim, buscam, têm condição de comprar, por exemplo, um capacete, Márcia, que custa quase R$100. Quer dizer, é um absurdo que a gente não tenha nesse país. É o mínimo de segurança, né? O mínimo, é o requisito mínimo, e que nem a lei exige. Então, se não houver, eu repito, uma mobilização do governo, uma consciência, sabe, abrir a mente, ter uma mentalidade de vanguarda, de que a bicicleta é uma solução. Isso já acontece no Rio de Janeiro, isso já acontece em várias cidades do Brasil, em que são milhares, mais de 1000 de bicicletas. Uma conscientização que tem que ser de todos os lados. A gente viu na reportagem da Flávia que lá em Samambaia tem a ciclovia, mas os ciclistas não sabem usar a ciclovia. Então não adianta ter a ciclovia se não existe uma educação mesmo. Exatamente. Agora a gente também não pode culpar quem não tem acesso à informação. Se a gente tem o dinheiro da multa, que é para a educação, se a gente tem um sistema, uma rede fortíssima, pública, de escolas, que educa, por que a gente não tem esse conteúdo nas escolas, Márcia? Mais de 20, não sei quantas escolas. Começar com as crianças, né, que elas usam ainda a bicicleta como cultura de base. Um brinquedo. Agora, para você ter uma ideia, no próprio curso de formação dos motoristas do Detran, o conteúdo bicicleta ele é inexistente, ele não existe. Então, realmente, assim, precisa de um trabalho muito forte. A sociedade civil está cumprindo o seu papel. Agora, a gente não vai substituir o governo. Se o governo não tomar consciência, eu acho que a situação vai se agravar, como de fato está se agravando. Nós tivemos 70 mortes no ano passado, 47 mortes já esse ano. Até o momento em que a própria ONG, o familiar, vai entrar com uma ação contra o governo, porque as leis estão sendo descumpridas. Nós temos em Brasília 2 leis. Uma lei que prevê que a cada rodovia que for feita, a cada obra rodoviária, você precisa ter uma ciclovia. Isso já está sendo solenemente respeitado. E agora, para o dia 22 de setembro, a gente tem o Dia Mundial da Cidade Sem Meu Carro. O mundo inteiro, as bicicletas são proibidas, os carros são proibidos de circular. Quer dizer, as bicicletas, Londres, por exemplo, cobra pedágio hoje para carro no centro, para que as pessoas possam usar a bicicleta. Então, Brasília, mais uma vez, ela não fez no ano passado, não participou dessa campanha mundial e, mais uma vez, está perdendo uma chance de participar. Falando em governantes, agora a gente tem uma grande oportunidade que a gente que vai escolher, né, que a gente vai colocar lá. E depois do intervalo, o que dizem os candidatos ao GDF sobre as ciclovias? Fique aí que eu já volto. No Globo Comunidade de hoje estamos falando de ciclovias. Os candidatos ao GDF prometem construir pistas para ciclistas para todo lado e fazer da bicicleta um meio de transporte seguro. Uma das últimas invasões que virou cidade tem uma ciclovia pela metade. A ciclovia de Itapuã começou a ser construída em maio, mas a obra está parada há um mês. Dos 6,5 km até agora, só 1 km foi asfaltado. Mesmo assim, os moradores se sentem mais seguros aqui do que na beira da pista. Só a pessoa ter o lazer de estar transitando e evitando esse trânsito aí que já matou tanta gente. Essa ciclovia a gente não está passando aquele risco que a gente passava aí de ser atropelado qualquer hora, né? De acordo com o Detran, nos últimos 5 anos, 298 ciclistas morreram nas pistas do DF. E somente neste ano, 29 pessoas foram vítimas. Como não há trechos exclusivos para os ciclistas em todas as cidades, a maioria se arrisca junto com os carros.